Olá, bem-vindo ao canal. Vamos a duas questões. Bom, olha só, a primeira questão é uma questão da EPICAR. Na questão ela diz o seguinte, ele fala assim, ó, na figura a seguir, todas as medidas estão em centímetros. A área do trapézio BCDE mede 21 centímetros quadrados. E o quadrilátero ABCD é um retângulo. A medida AH, que é igual a Hzinho, né? É em centímetros. Bom, então olha só. Ele dá essa figura aqui, beleza? Aí ele fala que a área desse trapézio aqui, ó. Desse trapézio, ele fala que vale 21 centímetros quadrados. Tá legal? E ele quer a medida dessa altura aqui, ó. Nesse triângulo aqui, ó. Beleza? Ele quer esse segmento aqui, ó. Tá legal? Então, aqui estão as alternativas, né? Vamos partir para a minha solução. Bom, a minha solução eu coloquei da seguinte maneira. Eu coloquei assim, olha só. Minha primeira ideia, eu botei. Sabendo que a área do trapézio BCDE mede 21 centímetros quadrados, vamos achar o valor de x. Tá legal? Então aqui, olha só. A área do trapézio é igual a 21. Aí o que é a área do trapézio? É base maior mais a base menor dividido por 2 multiplicado pela altura. Isso tem que ser igual a 21. Repara aqui, ó, que nessa figura é base maior, base menor e altura do trapézio. Tá legal? Então vamos lá. Então, como eu falei, né? Base maior adicionado a base menor dividido por 2 multiplicado pela altura é igual a 21. Tá legal? Esse 2 aqui, ó, tá dividindo, ele vem para cá multiplicar. Então, 2 vezes 21 vai dar 42. Beleza? Agora, 3x mais x, isso dá 4x. Então, fica 4x mais 2 multiplicado por x, que é igual a 42. Vou pegar esse x aqui e vou aplicar distributiva termo a termo. Então, x que multiplica 4x, isso dá 4x ao quadrado. X que multiplica mais 2, isso vai dar mais 2x. Agora, eu vou pegar esse 42 que está positivo desse lado, ele passa para o outro lado negativo. Então, fica 4x ao quadrado mais 2x menos 42, que é igual a zero. Repara que é uma equação de segundo grau e todos os termos eu tenho múltiplos de 2. Então, eu posso pegar todos os termos e dividir por 2. Isso para reduzir os valores, né? Então, aqui, ó, 4x ao quadrado dividido para 2, isso vai dar 2x ao quadrado. 2x dividido para 2, isso dá x. E menos 42 dividido para 2, isso vai dar menos 21. E 0 dividido para 2, isso dá 0. Beleza? Aí, como eu te falei, uma equação de segundo grau, onde eu tenho 2 vezes x ao quadrado mais x menos 21, que é igual a 0. Repare que o coeficiente a é o valor que multiplica a variável ao quadrado, então nesse caso o coeficiente a vale 2. O coeficiente b é o valor que multiplica a variável, nesse caso é o mais 1. E o coeficiente c, né, que é o termo independente, é o que está sozinho. Nesse caso aqui é o menos 21, tá legal? Então, sabendo disso, eu vou achar as raízes, beleza? Por Bhaskara, tá legal? Então, fica assim, ó. X que é igual a menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Aí, isso dividido por 2 vezes a, tá legal? Resolvendo, isso vai ficar assim, ó. X que é igual a menos 1, aí mais ou menos, raiz quadrada. 1 elevado ao quadrado vai dar 1. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 vezes menos 21. Então, isso vai dar mais 168. Lembrando que menos com menos dá mais na multiplicação. Aí, isso dividido por 4, porque 2 vezes 2 dá 4. Tá legal? Então, fica x que é igual a menos 1 mais ou menos. Agora, somando aqui, ó, 1 adicionado a 168, isso vai dar 169. Então, fica a raiz quadrada de 169. Aí, dividido por 4. Raiz quadrada de 169 vale 13. Então, fica x que é igual a menos 1 mais ou menos 13 dividido para 4. Tá legal? Daqui a gente tira duas raízes, né? Então, uma por positivo e outra por negativo. Então, vai comigo, ó. Menos 1 mais 13, isso vai dar 12. 12 dividido para 4 dá 3. E menos 1 com menos 13, isso dá menos 14. Menos 14 dividido para 4. Repara que dá para simplificar ambos por 2, né? Então, menos 14 dividido para 2 dá menos 7. E 4 dividido para 2 vai dar 2. Então, esses daqui são os dois valores para
x. Repara que x, ó, é segmento de reta, beleza? No polígono. Então, se é segmento de reta, não pode ser negativo, só pode ser positivo. Então, esse valor para x aqui, ó, negativo, não serve. O que vai servir é o positivo. Então, o que serve para a gente é x igual a 3. Achamos o valor de x. Tá legal? Então, sabendo o valor de x, eu botei assim, ó. Sabendo que x é igual a 3, vamos achar os segmentos CD, ED e CB. Então, sabendo que x é igual a 3, então nessa figura aqui, ó, eu quero achar o valor desse segmento, quero achar o valor desse segmento, quero achar o valor desse segmento. Tá legal? Então, agora é só substituir. Então, vamos lá. ED vale x mais 2, então fica substituindo x, né, por 3, então fica 3 mais 2, que vai dar 5. CD é igual a x, então x vai valer 3. E CB, que é 3 vezes x, então fica 3 vezes 3, né, substituindo x por 3, 3 vezes 3 vai dar 9, tá legal? Então ficou assim, olha só. ED vai valer 5, porque vai ficar 3 mais 2, vai dar 5. DC vai valer 3, né, porque x vale 3, então aqui vale 3. E CB vai ficar 3 vezes 3, vai dar 9. Então, esse segmento aqui vale 9. Tá legal? Beleza, tá aí? Tranquilo? Aí, vamos lá. Continuando. Então, olha só. A minha terceira ideia eu coloquei da seguinte maneira. Eu pensei assim, ó. Vamos achar o segmento EB. Eu quero achar esse segmento aqui, ó. Esse segmento EB da figura. Tá legal? Já sabendo que essa distância aqui toda vale 9, essa daqui vale 3 e esse pedaço aqui vale 5, né? Agora pensa comigo, olha só. Se esse daqui vale 3, então isso daqui é a altura, né? Então essa altura aqui também tem que valer 3, beleza? Tranquilo? E porque no retângulo as retas paralelas são congruentes, tem a mesma medida, tá legal? Então olha só, aqui vai valer 3. Aí como isso tudo aqui vale 9, e esse pedacinho aqui vale 5, esse pedaço aqui, ó, tem que ser congruente a esse, né? Beleza? Então, como isso tudo aqui vai valer 9, esse pedaço vai valer 5. Então, esse pedaço aqui tem que ser o que falta para chegar a 9. O que falta para chegar a 9 é 4. Então, aqui vale 3 e aqui vale 4. Repara que aqui é a altura. Então, no ponto de concorrência vai formar um ângulo de 90, né? Porque a altura tem que ser perpendicular à base. Então, aqui vai formar um ângulo de 90. Então, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, né? De cateto 3, outro cateto 4. Logo, a hipotenusa vai ser 5, porque esse triângulo é pitagórico, né? 3, 4 e 5. Mas vamos nessa, vamos achar o segmento EB aqui por Pitágoras. Aí eu botei assim, ó. Para achar EB, vamos aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo EFB. Então tá aqui o triângulo retângulo destacado, né? Que é esse triângulo aqui, ó. Tá destacado aqui, beleza? Então aqui é a hipotenusa, porque é o lado oposto ao ângulo de 90. Esses outros dois lados são os catetos. Então, o que o teorema de Pitágoras ele diz? Ele fala que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá legal? Então vai ficar assim, ó. EB ao quadrado, que é igual EF ao quadrado mais FB ao quadrado. Beleza? EB ao quadrado, que é a hipotenusa que a gente quer achar, é igual EF. EF é esse segmento aqui que vale 3, então fica 3 ao quadrado. E FB, que é esse segmento aqui que vale 4, então fica 4 ao quadrado. Então 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16. 9 mais 16 dá 25. Então EB ao quadrado é igual a 25. Vou pegar esse expoente e vou passar para o outro lado como raiz. Então fica EB, que é igual a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 vale 5. Tranquilo? Então esse segmento aqui vale 5. Ó. Então esse pedaço aqui, ó, vale 5. Tá legal? Aí depois, eu pensei da seguinte forma. Botei assim, ó, minha quarta ideia. Eu botei, vamos achar a área do retângulo ABCD. Então, eu quero achar a área desse retângulo aqui, ó. Desse retângulo. Sabendo que esse segmento vale 9 e esse daqui vale 3. Então, ficou assim, ó. Ó. Então, tá aqui, ó. CB vale 9 e CD vale 3. Então, a área do retângulo é base vezes altura. A base vale 9 e a altura vale 3. Então, agora é só multiplicar para poder achar a área. Então, 9 vezes 3 dá 27. Então, a área desse retângulo aqui vale 27.
Beleza? Tranquilo? Aí vamos lá. Aí depois, eu pensei assim, olha só. Tá aqui a figura, né? Tô repetindo a figura. Já sabendo que esse segmento aqui vale 5, beleza? Aqui vale 3, aqui também vale 5 e aqui vale 9. Aí eu botei assim, ó. Vamos achar a área do triângulo AEB. Então, eu quero agora achar a área desse triângulo aqui, ó. AEB. Bom, sabendo que a área do retângulo aqui vale 27. A área desse trapézio aqui vale 21. Então, a área desse triângulo vai ser a diferença dessas áreas, né? Vai ser a área do retângulo menos a área do trapézio. Beleza? Então, eu botei assim, olha só. A área do triângulo é igual a área do retângulo menos a área do trapézio. A área do retângulo vale 27. A área do trapézio vale 21. Então, a área do retângulo vai valer 6, porque 27 menos 21 vai dar 6, beleza? Então, a área desse triângulo aqui, ó, vale 6, tá legal? Aí depois, eu pensei assim, ó, questão 6. Sabendo que a área do triângulo AEB é igual a 6, vamos achar a altura H. Então, sabendo que a área do triângulo vale 6, eu vou achar a altura H. Então, olha só, a área do triângulo é igual a 6, mas o que vai ser a área desse triângulo aqui, ó? A área desse triângulo aqui. Bom, vai ser base multiplicado pela altura dividido por 2. Tá legal? Tranquilo? Então, isso vai ficar base multiplicado pela altura dividido por 2 é igual a 6. Vou pegar esse 2 que está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Então, 2 vezes 6 dá 12. Então, fica 5 vezes H, que é igual a 12. Vou pegar esse 5 que está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Então, H é igual a 12 dividido para 5. Então, tá aí. A nossa resposta. A resposta é 12 sobre 5. Resposta da primeira questão. Beleza? Vamos para a segunda questão. Então, olha só. A segunda questão é uma questão do Colégio Naval. Ela fala o seguinte, ela fala assim, ó. Observe a figura a seguir. Então, ele tá te dando essa figura aqui, ó. Beleza? Aí depois ele fala assim, ó. A figura acima representa um trapézio escaleno de altura 6 centímetros, com base menor 13 centímetros. Um dos ângulos internos da base maior medindo 75 graus. E lado transversal oposto a esse ângulo igual a 12 centímetros. Qual é a área em centímetros quadrados desse trapézio? Aqui estão as alternativas, tá legal? Então vamos lá, vamos entender isso daí, olha só. Aqui é a altura do trapézio, que vale 6 centímetros. Esse ângulo aqui ele está dando, que é de 75 graus, né? Essa base menor vale 13 centímetros. E esse segmento aqui, ó, transversal, vale 12 centímetros. E ele quer a área desse trapézio, beleza? Então, a minha solução eu coloquei da seguinte maneira, eu coloquei assim, olha só. Primeira ideia. Vamos achar o seno de 75 graus. Repara que 75 graus não é um ângulo notável. Beleza? Tranquilo? Mas a gente pode arrumar um artifício para poder achar o seno desse ângulo. Então eu pensei assim, olha só. Repara que 75 graus é o mesmo que 30 graus mais adicionado a 45 graus. Beleza? Tranquilo? Então aqui, olha só. O seno de 30 graus mais 45 graus é igual ao seno de 30 vezes o seno de 45 mais o seno de 45 vezes o cosseno de 30. Beleza? Aí seno de 30 graus vale meio, que multiplica cosseno de 45 graus vale raiz quadrada de 2 sobre 2, mais seno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2, vezes cosseno de 30, que vale raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá legal? Resolvendo aqui a multiplicação, olha só. Meio que multiplica raiz quadrada de 2 sobre 2, isso vai dar raiz quadrada de 2 sobre 4. Porque na multiplicação de frações a gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. 1 que multiplica raiz quadrada de 2, isso vai dar raiz quadrada de 2. E 2 que multiplica 2, dá 4. Aí mais, agora aqui, olha só, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Então isso vai dar raiz quadrada de 6. Repara que os índices são iguais, né?
Então, a gente pode multiplicar os radicandos, beleza? E 2 vezes 2 dá 4. Agora, são adição de frações com o mesmo denominador. Então, eu posso adicionar os numeradores e repetir o denominador. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 6. É o que está aqui, ó. Aí, dividido por 4. Então, o seno de 75 é igual a raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 6 dividido para 4. Segunda ideia. Então, a minha segunda ideia, eu pensei da seguinte maneira. Eu pensei assim, olha só. Vamos achar o cosseno de 75 graus. Então, lembrando que 75 graus pode ser representado por cosseno de 30 graus mais 45 graus. Então, isso vai ficar cosseno de 30, que multiplica cosseno de 45, menos seno de 30 graus, que multiplica seno de 45 graus. Cosseno de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2, que multiplica. Cosseno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. Aí menos seno de 30 graus, meio, que multiplica. Seno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. Tá legal? Então, multiplicação de frações vai ficar raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2. Você já sabe que isso vai dar raiz quadrada de 6. E 2 vezes 2 dá 4. Aí menos 1 que multiplica a raiz quadrada de 2, dá raiz quadrada de 2. E 2 vezes 2 vai dar 4. Façamos diferença de frações, né, com o mesmo denominador. Então, a gente vai subtrair os numeradores e repetir o denominador. Então, vai ficar raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2, que é o que está aqui, ó, dividido para 4. Tá legal? Então, o cosseno de 75 graus é igual a raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2 sobre 4. Beleza? Tá aí? Tranquilo? Então, vamos lá. Terceira ideia. Minha terceira ideia eu botei assim, ó. Vamos achar a tangente de 75 graus. Então, tangente de qualquer ângulo vai ser seno sobre cosseno. Então, a tangente de 75 graus é igual ao seno de 75 graus dividido pelo cosseno de 75 graus. Seno de 75 graus é raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 6, e isso tudo dividido para 4. Dividido por cosseno de 75 graus. Raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2, e isso daqui dividido para 4. Repara que eu tenho os mesmos denominadores, então eu posso simplificar os denominadores, ficando raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 6 sobre raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2, tá legal? Ficando dessa maneira aqui, ó. Então, ficando assim, ó. Beleza? Então tá aqui, ó. Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 6 sobre raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2. Matematicamente, eu não posso ter radical no denominador, então eu tenho que tirar esse radical. Então, para tirar esse radical, a gente vai racionalizar. Vamos multiplicar numerador e denominador pelo conjugado do denominador. O que seria o conjugado? É a gente repetir os termos e trocar o sinal do meio. Beleza? Então, como aqui é negativo, aqui vai ficar positivo. Então, eu multiplico numerador por isso e denominador por isso. Tá legal? Aqui em cima, na multiplicação de frações, vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Eu vou aplicar distributivo aqui termo a termo, tá legal? Então, olha só. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 6. Isso vai dar raiz quadrada de 12. Raiz quadrada de 2 que multiplica raiz quadrada de 2. Então, isso vai dar mais raiz quadrada de 4. Agora aqui, ó, raiz quadrada de 6 que multiplica raiz quadrada de 6. Então, isso vai dar raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 6 que multiplica raiz quadrada de 2. Então, isso vai dar mais raiz quadrada de 12. Aqui embaixo eu vou fazer por produto notável. Repara que é a soma pela diferença, né? Então, esse é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, aqui, ó, o primeiro vai ser a raiz quadrada de 6 e o segundo vai ser a raiz quadrada de 2. Então, a multiplicação desses dois fatores vai ficar dessa forma aqui, ó. Vai ficar a raiz quadrada de 6 ao quadrado menos a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Tá legal? Então, raiz quadrada de 12 mais raiz quadrada de 12, isso vai dar 2 vezes a raiz quadrada de 12. Raiz quadrada de 4 vale 2. Raiz quadrada de 36 vale 6. Aí, dividido por raiz quadrada de 6 ao quadrado, eu posso cortar o radical com o expoente, ficando apenas 6, ficando apenas um radicando, né? Aí menos, a mesma coisa aqui, ó, posso cortar o radical com o expoente, porque o índice é igual ao expoente, ficando apenas o 2, tá legal? Então, isso vai ficar raiz quadrada de 12, repara que o 12 é 4 vezes 3, então tá aqui, ó, tô pegando 12, tô substituindo por 4 vezes 3, então fica raiz quadrada
de 4 vezes 3. Eu posso pegar esse radical aqui e distribuir para esses dois. Então fica raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 4 vale 2. Então fica 2 vezes raiz quadrada de 3. Então raiz quadrada de 12 vale 2 vezes raiz quadrada de 3. Então aqui, ó, 2 vezes raiz quadrada de 12. Então 2 vezes isso daqui, ó. 2 vezes raiz quadrada de 3. Tá legal? E 2 mais 6 vai dar 8. E 6 menos 2 vai dar 4. Beleza daí? Tranquilo? Repara que em todos os termos eu tenho múltiplo de 4. Então eu vou dividir todos os termos por 4. Aqui dividindo por 4 vai dar 1. Esse 8 dividido para 4 vai dar 2. E 4 dividido para 4 dá 1. Tá legal? Então a tangente de 75 graus é igual a raiz quadrada de 3 mais 2. É o que está aqui, ó. Raiz quadrada de 3 mais 2. Tá legal? Agora, a gente volta aqui na figura. Então, olha só. Eu já sei que a altura vale 13. Esse segmento aqui vale 13. Esse segmento aqui vale 12. Beleza? Aí eu botei assim, ó. Vamos achar ED no triângulo AED. Então, eu quero achar esse segmento aqui, ó, ED, nesse triângulo aqui. Então, para achar esse segmento aqui, eu vou fazer a tangente de 75 graus. Beleza? Vou fazer a tangente desse ângulo. Aí, o que é tangente? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente de 75 graus é igual a 6 dividido por ED. Tangente de 75 graus a gente tem, beleza? Vale raiz quadrada de 3 mais 2. Então, fica raiz quadrada de 3 mais 2, que é igual a 6 dividido por ED. ED está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Então, fica ED que multiplica raiz quadrada de 3 mais 2, que é igual a 6. Agora, eu vou pegar isso daqui, ó, e vou jogar para o outro lado dividindo. Está multiplicando, para o outro lado dividindo. Então, fica assim, ó. ED que é igual a 6 dividido por raiz quadrada de 3 mais 2. Tem que tirar esse radical do denominador. Então, eu vou racionalizar. Vou multiplicar numerador e denominador pelo conjugado desse denominador. O que seria o conjugado? A gente repete os termos e troca o sinal do meio. Como aqui é mais, então aqui vai ficar menos. Tá legal? Então, fica 6 dividido por raiz quadrada de 3 mais 2 vezes raiz quadrada de 3 menos 2 dividido por raiz quadrada de 3 menos 2. Tá legal? Aqui em cima, eu vou deixar indicado. Então, fica assim, ó. 6 vezes raiz quadrada de 3 menos 2. Aqui embaixo eu vou resolver o produto notável. Você já sabe que isso daí é um produto notável. É a soma pela diferença, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado menos 2 elevado ao quadrado. Tá legal? Agora, eu vou aplicar distributivo aqui termo a termo. 6 vezes raiz quadrada de 3, então isso vai dar 6 raiz quadrada de 3. 6 vezes menos 2, então isso dá menos 12. Aqui vai ficar, ó, o radical vai morrer com o expoente, então fica apenas 3. Aí fica 3 menos 4, né? Porque 2 ao quadrado vai dar 4. 3 menos 4 vai dar menos 1. Bom, matematicamente não é viável deixar o denominador negativo. Então, para tornar esse denominador positivo, eu vou multiplicar numerador e denominador por menos 1. Tá legal? Quando eu multiplicar o numerador por menos 1, eu vou trocar o sinal dos termos, né? Então, esse daqui que é negativo, fica positivo. Esse daqui que é positivo, fica negativo. E o menos 1 multiplicado por menos 1 vai dar 1. 1 no denominador não precisa aparecer, né? Então, ED é igual a 12 menos 6 vezes raiz quadrada de 3. Beleza daí? Tranquilo? Aí depois eu pensei assim, olha só. Repetindo a figura aqui. Agora eu quero achar esse pedacinho aqui, ó. Beleza? Tá legal? Então, eu botei assim, ó. Vamos achar FC. Então, eu vou achar esse pedacinho aqui, ó, nesse triângulo aqui, ó. Beleza? Aplicando o teorema de Pitágoras. Então, olha só. Repare que é um triângulo retângulo. Então, o lado oposto é a hipotenusa. Aqui é a cateto, aqui é a cateto. Beleza? Então, o que o teorema de Pitágoras ele diz? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 12 elevado a 2 é 12 vezes 12, que dá 144, que é igual a 6 elevado a 2. 6 vezes 6 vai dar 36. Então, fica 144 mais 36 mais FC ao quadrado. Positivo desse lado vai para o outro lado negativo. Então, fica 144 menos 36, que é igual a FC ao quadrado. 144 menos 36 isso vai dar 108. Então, fica 108, que é igual a FC ao quadrado. Beleza? Então, agora eu vou pegar esse expoente aqui ele vai para o outro lado como raiz. Então, fica a FC, que é igual a raiz quadrada de 108. Pegando 108 aqui e decompondo em fatores primos, né? Porque não tem valor exato para raiz quadrada de 108.
Então, pegar o 108 e decompor em fatores primos. Olha só, 108 dividido para 2 dá 54. 54 dividido para 2 dá 27. 27 dividido para 3 dá 9. 9 dividido para 3 dá 3. E 3 dividido para 3 dá 1. Repara que o interessante aqui para a gente são os quadrados perfeitos. Então, olha só, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. E sobrou esses 3 aqui, ó, 3. Agora eu posso pegar esse radical e distribuir para esses 3. Então fica assim, ó, raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 4 vale 2, raiz quadrada de 9 vale 3. Então FC é igual a 2 vezes 3 vezes raiz quadrada de 3. Multiplicando aqui todos os fatores, né? FC vai ser igual a 6 vezes raiz quadrada de 3. Beleza? Tranquilo? De boa? Agora, vamos achar esse. Agora eu quero esse segmento todo aqui, ó. Esse. Beleza? Repara o seguinte, que esse pedaço aqui, ó, ED a gente tem. Esse pedaço aqui, ó, EF, que se a gente ligar para cá, ó, deixa eu botar aqui, ó. Aqui é o ponto F, né? Então, esse segmento aqui, ó, DF a gente tem, vale 13. E esse daqui a gente acabou de achar. Então, EC é o somatório dessas três partes. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, EC é igual a ED mais DF mais FC. DF é igual a 12 menos 6 vezes raiz quadrada de 3. DF vale 13. E FC vale 6 vezes raiz quadrada de 3. Repara que eu tenho valores simétricos, né? Um positivo, outro negativo. Então, na adição, eles vão se cancelar. Então, posso cancelar esse negativo com esse positivo, porque eles são iguais. Tudo bem? Aí vai ficar 12 mais 13. 12 mais 13 vale 25. Então, esse segmento aqui, ó, ele vale 25. Beleza? Sabendo disso, a gente consegue achar a área do trapézio. O que é a área desse trapézio aqui, ó? É base maior mais base menor, isso dividido por 2, multiplicado pela altura, beleza? Então ficou assim, ó, base maior mais base menor, dividido para 2, multiplicado pela altura. Então agora é só resolver, vamos lá. 25 mais 13 dá 38, então fica 38 dividido para 2, multiplicado por 6. 38 dividido para 2 dá 19, então fica 19 multiplicado por 6, que dá 114. Então a área do trapézio, desse trapézio aqui, ó, vale 114 centímetros quadrados. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.